Bom, galera, então, na videoaula de hoje, a gente vai continuar falando então sobre relações métricas no triângulo retângulo. Nessa videoaula, a gente vai especificar um pouco, né, e trabalhar na construção dessas relações métricas. E aqui, a gente já começa então com o triângulo retângulo ABC, beleza? Esse triângulo aqui ele é um triângulo especial, porque ele tem um ângulo de 90 graus, aqui em A, né? Então a gente pode dizer que esse triângulo, ele é um triângulo retângulo e ele é retângulo em A, porque o nosso ângulo de 90 graus está justamente no ângulo A. Então logo os ângulos B e C são ditos complementares. Por quê? A gente já sabe que a soma dos ângulos do triângulo tem que dar 180, correto? Então, se eu tenho um ângulo já de 90, então os outros dois têm que ser a soma deles igual a 90. Ou seja, então A mais B mais C igual a 80. Se A vale 90, então B mais C tem que ser igual a 90. Então por isso deles ser ângulos complementares. A soma de B e C, né? A soma dos ângulos B e C tem que dar 90 graus. Se deu 90 graus, ele é dito complementares. Então vamos lá. A gente então primeiro divide nosso triângulo maior em dois aqui, fazendo o quê? A altura relativa da hipotenusa, né, sobre a hipotenusa A. Então no caso, a hipotenusa A, ela seria então a soma, né, de n mais m aqui, que a gente vai deduzir isso lá na frente. Mas já dando um spoiler para você. Ok. Então surgem dois triângulos, né, retângulos. Por quê? Quando a gente faz a altura relativa, então veja, aqui a gente vai ter um ângulo reto e aqui também vai ter um ângulo reto. Se a gente somar os dois, dá 180 graus. Sendo assim, a gente divide o ângulo A, que era esse ângulo aqui, que era 90, nos dois ângulos já conhecidos, né, do triângulo ABC, que são o ângulo C e o ângulo B. Então observe que entre os triângulos ABH e ABC existem o ângulo reto em comum, que é o ângulo H aqui, e o ângulo no vértice B, que é esse aqui. Ok, então além do lado AB igual a C, então a gente vai para a próxima, que é entre ACH, que é esse triângulo aqui, e ABC, que era o triângulo maior, tem então o ângulo em comum, que é o ângulo reto, e o ângulo no vértice C, que é esse ângulo em vermelho aqui. Além do lado AC. Isso aqui também é comum, né? AC igual a esse B aqui, que é comum ao triângulo ABC. Ok. Então a gente tem a semelhança do tipo ângulo, lado e ângulo. Nos dois casos, a gente pode concluir que o triângulo ABH, que é esse triângulo aqui, esse triângulo ACH aqui e o triângulo maior, ABC, são semelhantes entre si. Ok. Então a gente vai destacar então da tela anterior esse triângulo e vai fazer as relações, né? Beleza. A gente então destacou este triângulo aqui e este, né? Então a gente tem também esses dois aqui, que a gente vai estar relacionando eles. E vamos ver agora. Vamos fazer algumas observações sobre os lados do triângulo maior. Veja aqui, a gente tem o ângulo A, que é o ângulo de 90. A gente tem o lado AB, que vai do ângulo de 90 até esse ângulo verde aqui, que eu pintei de verde. A gente também tem o lado BC, que é esse maior aqui, que vai do ângulo verde até o ângulo vermelho. Tá? E a gente tem, por fim, o lado AC, que vai do ângulo reto até o nosso ângulo vermelho aqui. Beleza? Como já vimos que é verdade, né, a semelhança entre eles,
Então a gente vai então ver agora relacionando esses dois triângulos aqui. A gente vai relacionar a semelhança entre esses dois triângulos. Essa semelhança, ela também garante a proporcionalidade entre os seus lados. Então a gente pode montar as nossas proporções. Então aqui eu já deixei já montado, então vamos ver como é que surge. Ó, então a gente tem a hipotenusa A está para a hipotenusa C. E também a gente tem o cateto B está para o nosso cateto H aqui. E também nós temos que o C está para N, ok? Então, a gente analisou os lados e montamos essas proporções aqui. Então, nós temos que, relacionando essas duas aqui, a gente chega nessa seguinte relação. Nessa outra aqui, analisando essas duas, a gente tem essa segunda relação. E por fim, a gente relacionando as outras duas, a gente chega nessa última relação aqui. Beleza, agora a gente vai analisar o triângulo maior, que é o triângulo ABC, com o triângulo ACH, que é aquele outro triângulo que a gente obteve. Então, também, por semelhança, a proporcionalidade entre os lados desses dois triângulos determinam as seguintes relações. Vamos ver. Então, tem aqui, né, já montado as proporções. Então, vamos analisar da mesma forma. Olha, a gente tem o A, que é a nossa hipotenusa, está também para B, que também é a hipotenusa do outro triângulo. Agora, nós tem B está para M, assim como o nosso C está para H. Então, também, pelo caso dos lados, né, a proporcionalidade dos lados, a gente obteve a seguinte proporção aqui. Agora, a gente vai montar as relações. Eu não disse anteriormente, né, mas para a gente formar as relações, a gente analisa, né, as proporções duas a duas. Então, analisando essas duas aqui, a gente chega nessa relação aqui, nessas outras duas aqui, nessa. E por último, relacionando essa proporção com essa, a gente chega na última relação aqui. Agora, a gente vai relacionar, então, a gente vai analisar, né, melhor dizendo, esses dois últimos triângulos aqui. Depois da gente fazer, então, a altura relativa, a gente obteve os dois triângulos. E agora vamos analisar esses dois. Então, a semelhança, ela se preserva. E dela, a gente consegue as seguintes relações. Vamos ver. Então, fazendo da mesma forma que a gente fez anteriormente nos dois casos atrás, a gente tem que o C está para B, assim como H está para M, e assim como N está para H. Também pelo caso dos lados, né, dos triângulos, então relacionando, então, fazendo a comparação das razões, duas a duas a gente chega nessas três relações aqui. Beleza. Agora, vamos ver uma relação muito importante, que é a hipotenusa, né, com as projeções do cateto sobre ela. Observe o nosso triângulo ABC. Esse foi o nosso primeiro triângulo que a gente trabalhou. Beleza, aqui, né, o que são as projeções do cateto, né? Esses catetos, eles têm a seguinte propriedade, ó. Se a gente colocasse uma luz em cima no vértice A, surgiria sobre esses catetos aqui, eles produziriam então uma sombra. E essa sombra seria esse segmento N e esse segmento M. Essas sombras então seriam então as projeções. Então, se a luz batesse então no lado BH, nesse aqui, ó, se ela batesse nesse lado do triângulo aqui, o segmento formado seria o segmento que vai de B até H, que a gente chamou de N. Então, se a luz bate aqui, nesse lado B aqui, a gente tem o nosso segmento M, que vai do C até o H. Ok?
Após a gente realizar, então, todas as proporções, a gente chega nas seguintes relações. Temos todas essas aqui. Só que preste atenção, a gente aqui tem algumas relações que estão repetidas e a gente precisa, então, eliminar elas. Vejamos aqui, então. Ó, a gente tem essa daqui, essa relação A vezes H igual a B vezes C. Aqui também aparece a mesma relação. Então, aqui a gente já teria uma que a gente precisaria retirar. Aqui é a mesma coisa, C vezes M igual a B vezes H. Aqui a gente tem a mesma coisa, só que aqui, ó, B vezes H, B vezes H, C vezes M, C vezes M. Mesma relação. Aqui também a gente tem B vezes N igual a C vezes H. Então acontece a mesma coisa aqui. Aí só muda os membros do lado, né, da igualdade. Então a gente pode excluir essa relação aqui, essa daqui e essa daqui, que são as relações então que se repetem. Resta então essas relações que a gente consegue formar. E beleza, agora a gente vai praticar um pouco dessas relações aqui em alguns exemplos. Beleza? Bom, então, com o nosso primeiro exemplo, determine o valor de x no triângulo. Repare que nesse triângulo, ele é retângulo em B, a gente traçou então a altura relativa que a gente chamou de x, né? E obteve também um ângulo reto aqui. Ok. Esse x aqui, nas proporções e relações que a gente construiu, a gente pode chamar o x de h, que h era a altura relativa do nosso triângulo. Ok, então a gente vai usar essa relação aqui. Por quê? A gente tem o valor de a gente tem o valor de B e de C. Ok? Então, a gente tem todos os valores menos h, então a gente consegue resolver. Aqui, então, a gente substitui o valor de A, de B e de C e efetua os cálculos. Então, a gente chega aqui, 26 vezes H é igual a 24 vezes 10, que é 240. A gente vai dividir ambos os membros por 26. E então, a gente chega aqui, H é aproximadamente 9,23 centímetros. Ok, já no segundo exemplo, é um pouco mais difícil. Ele pede para a gente, utilizando as relações métricas que a gente estudou anteriormente, calcular então e determinar os valores de A, de B, C e também de H. Ok, então, olhando para esse triângulo aqui, com as relações que a gente viu anteriormente, a gente já consegue ver que o A é bem fácil de fazer, correto? Porque a nossa primeira relação aqui vai ser então A igual a M mais N, que é bem fácil de fazer, ok? Então, a gente só substitui o valor aqui, 11 mais 19 igual a 30 centímetros. Ok, esse aqui foi bem simples de resolver. Agora, para a gente achar o B, vai usar essa relação aqui. B ao quadrado igual a A vezes N. Ok? Então, a gente tem o valor de A que a gente calculou, que é 30, e N, que é 19. Então, a gente multiplica, dá 570. A gente tira a raiz dos dois lados da igualdade e chega que o nosso B é aproximadamente 23,87 centímetros. Aqui, C ao quadrado é igual a A vezes M. Mais uma vez, a gente calculou o valor de A e a gente obteve 30 centímetros, ok? E o nosso M a gente já tem. A gente substitui os valores, calcula, 30 vezes 11, 330, tira a raiz dos dois lados da igualdade e a gente chega que C é aproximadamente 18,16 centímetros. E o H também aqui é bem simples de fazer, né? Ó, a gente tem a relação que H ao quadrado é igual a M vezes N. M e também N, a gente já tem os valores conhecidos, né, do nosso desenho aqui. Então é só substituir os valores e calcular. Então, h ao quadrado é 11 vezes 19. E da mesma forma, a gente pula, multiplica ali primeiro
tira a raiz dos dois lados da igualdade e a gente chega aqui, o H é aproximadamente 14,45 centímetros. Nota que quando a gente tira a raiz dos dois lados, a gente vai pegar então o valor positivo, porque a gente está então trabalhando com medidas, né? Então não faz sentido a gente pegar uma medida negativa. Por isso que a gente tem valores positivos aqui, ok? Então, para esse vídeo era isso. Bom, galera, então, nesta videoaula nós vimos a construção das relações métricas no triângulo retângulo. Nesta videoaula nós resolvemos então apenas 2 exemplos e na próxima aula nós estaremos resolvendo então alguns exercícios sobre as relações que a gente estudou neste vídeo. Então, se você gostou, já deixa o seu like. Eu já deixo aqui o meu obrigado por você ter assistido o vídeo até o final e até a próxima videoaula.